Olá, eu sou Roberto Cardoso. Este é o podcast Histórias de Silêncio, Conversas com Meditadores. Hoje eu recebo uma figura importante, uma figura muito destacada na yoga nacional, um grande estudioso da yoga, que é o professor Danilo Foghieri. Ele vai se apresentar daqui a pouco, mas é alguém que eu conheço, que eu admiro e que está me deixando muito feliz de estar aqui hoje comigo, batendo esse papo legal. Ele vai contar a sua história, mas antes, Danilo, seja bem-vindo e conta pra gente aqui, primeiro, quem você é, para a gente começar te conhecendo melhor. Tá, joia. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Roberto. É uma honra e um prazer estar aqui com você, que eu admiro muito, tanto quanto como pesquisador, como pessoa também, e viria sempre que convidado com muito prazer. Obrigado. Eu comecei. Eu sou um professor de educação física muito curioso. Uhum. Então, em 93, eu entrei na Escola de Educação Física da USP. E em 94, eu comecei a praticar yoga com o professor Marcos, aqui no Hum. CPU USP. E sempre já estagiando em bioquímica da atividade motora, fisiologia da atividade motora, para saber como as coisas funcionavam. E Uhum. aí, a partir do momento em que eu me formei, eu resolvi continuar investigando na fisiologia o efeito das técnicas de yoga, seja o relaxamento, seja o pranayama, seja a meditação, na nossa fisiologia e talvez até como terapia. Então, no mestrado, eu investiguei efeitos do Shavasana, o relaxamento do yoga, para hipertensos, né, e na Hum. atividade ao estresse mental. E assim, o bichinho da pergunta e da investigação que tá sempre presente me acompanhou e eu fui para o doutorado em que eu investiguei efeitos do pranayama na variabilidade da frequência cardíaca. E aí, logo depois, engatei um pós-doutorado lá em Natal para investigar efeitos do Bastrika Pranayama, um tipo específico de pranayama, de Hum. técnica respiratória da yoga, também no eletroencefalograma de soldados, e, enfim. E o último trabalho no Einstein foi com ressonância magnética e yoga também. A gente investigou como uma área do cérebro conversa com a outra, a Sim, conectividade funcional. sim, que hoje a gente sabe que o cérebro funciona com as conexões, né? São os conjuntos que montam a função, né? Não os pedacinhos, né? Quando eu fui para Natal, eu fiz uma disciplina com o Siddhartha, que é o diretor de Nossa, lá, Siddhartha Reis. Siddhartha Ribeiro, um Siddhartha querido Ribeiro, isso. amigo. Essa disciplina chamava As Origens da Consciência. Eu falei, poxa vida, agora eu vou descobrir, aqui é o lugar, eu estou no Instituto do Cérebro, eu vou descobrir em que pedacinho do cérebro reside a consciência, qual é a organela, qual é a área. E é lógico que não existe uma área específica, né? A gente termina a disciplina com muito mais perguntas do que com respostas, mas com a resposta de que a consciência emerge de um funcionamento de milhares ou milhões de conexões que o cérebro vai fazendo na área cortical simultaneamente, né? E o que torna a meditação uma coisa ainda mais fascinante, a meu ver, porque a gente consegue um silêncio mental apesar dessa miríade de conexões que não deixam de acontecer. Sim, não param nunca. E, bom, eu vou botar para vocês na descrição do vídeo o perfil do Danilo nas redes sociais, mas ele já entrou na história dele com a meditação. Conta para gente a sua história com a meditação. Foi uma história de algumas fases diferentes, né? Pode contar para a gente, que é um Sim, dos objetivos do podcast, é nós ouvirmos histórias de meditadores. claro, claro. Eu, quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a fazer parte de um grupo que se autodenominava os Viajantes do Intemporal. Um Caramba, grupo, um nome sugestivo, um nome é muito bonito. inspirador.
E era um grupo com sede na França, que tinha uma moça, uma brasileira que ia e vinha e conhecia um pessoal lá de Caraguatatuba, onde eu morava, e a gente se reunia para meditar. A primeira vez que eu meditei foi com eles. Eu fui na casa de um amigo que fazia parte desse grupo, e é uma meditação, uma técnica de meditação guiada, em que você visualiza um tipo de uma placa de ferro em que você estaria sentado. É uma placa que eles chamam de placa de controle, para que nenhuma energia externa negativa possa interferir. E aí você vai visualizando um fino canal de luz que vem desde a base do períneo, subindo pela coluna, passando por todos os chakras. Quando chega no Sahasrara, no topo da cabeça, ele sobe e ganha o universo, vai para o universo. Eles chamam isso de canal de conexão cósmica, um canal que nos colocaria em contato com as hierarquias superiores que regem, que coordenam, administram o universo de maneira geral, né? E eu tive umas sensações tão boas quando eu fiz essa meditação, essa primeira meditação, que quando eu voltei dirigindo para casa, eu só me dei conta de que eu estava dirigindo quando eu estacionei o carro e desci para abrir o portão. Falei, nossa, mas já estou em casa, como é que eu cheguei aqui? Uma coisa muito impressionante, como se eu tivesse passado ali uns 10 minutos sem a persona Danilo desempenhando alguma coisa. Aham, aham. As coisas meio que acontecendo por si, sem a minha interferência. Muito interessante. Que é um estado que a gente procura, né? Na meditação, um estado talvez de desconexão do eu, como você costuma dizer, para que haja um relaxamento da lógica, né? Sim, Que talvez eu tenha. foi estado modificado de consciência, com certeza, né, que você experimentou Foi, aí. foi sim, foi muito gostoso. E aí depois disso, 1993, eu comecei a fazer educação física, e em 94 eu comecei a estagiar com o professor Marcos Rojo, em yoga aqui no CPUSP. E aí eu estava acostumado com toda essa minha técnica elaborada de meditação que eu praticava, e acabei vendo que no yoga existia a meditação de uma maneira muito mais simples, né? Você podia ficar parado, quieto, tentando observar a temperatura do ar que passa pelo nariz, e o que esse esforço do observar e perceber os pensamentos e voltar a observar já era o que poderia possibilitar um estado meditativo, né? O que não é mais complicado do que a meditação que eu fazia, mas é mais simples, porém não muito mais fácil, talvez até mais difícil. É, no começo, com certeza, né? Exato, exatamente. E aí de lá para cá tenho praticado a meditação com esse viés do yoga mesmo. Entendi, mais direto, né? Mais Mas simplificado. E aham. para quem começa a meditar, Danilo, você é uma pessoa que instrutor de yoga é um natural instrutor de meditação, né? Nunca conheci um Sim. instrutor de yoga que não precisasse instruir a meditação no momento lá da aula. Aham. Você vê como maiores dificuldades para as pessoas que fazem com que as pessoas comecem a meditar? Quais são as dificuldades mais comuns que você viu na tua história como instrutor? Bom, eu acho que uma coisa que mina muito a adesão das pessoas à meditação é a própria autoavaliação que elas fazem de si como muito agitados. Ah, não, isso daí não é para mim. Eu Sim. sou um cara muito inquieto, não vou conseguir ficar parado sem pensar. Primeiro que, né, a proposta não é não pensar, Isso. ninguém pratica o não pensar, né? A gente não precisa entrar em morte cerebral para ficar calmo, né? Exatamente. É. Mas as pessoas têm um estereótipo, têm uma ideia popularizada da meditação que eu acho que também prejudica um pouquinho a adesão, né? E
em segundo lugar, eu acredito que as armadilhas que a gente mesmo se oferece, as armadilhas do porquê não fazer. Ah, eu não tenho tempo. É, Ah, eu vou fazer depois. isso. É, assim que eu terminar de fazer não sei o que, vai ser o meu momento da meditação, Sim, né? sim. E normalmente não respeitar os compromissos que a gente estabelece com a gente mesmo, né? Isso. Mahatma Gandhi tinha, eu não lembro exatamente como ele dizia, mas assim, trocando em miúdos, uma das coisas que ele falava era que você marcar um compromisso consigo mesmo e não cumprir Aham. é das melhores formas para você acabar com a sua autoimagem, né? É verdade, eu Porque gostei. Eu não conhecia essa frase, eu gostei. é interessante, né? É bem interessante, porque você fica desacreditado perante si mesmo, né? Exatamente. É um argumento bom. Eu fiz uma palestrinha ontem, lá online, exatamente sobre a história de não tenho tempo para meditar, né? Porque se a gente pensar bem, tem várias coisas que explicam isso, mas é muito pouco tempo, né? 1% do seu dia que a gente está falando, é muito pouco tempo. É muito pouco É tempo. dizer que você não tem 15, 20 minutos para sentar e ficar cuidando de si mesmo, fazendo uma coisa que vai te fazer um bem inimaginável. Eu costumo dizer que se o seu dia não tem 20 minutos para você, repense o seu dia porque ele está muito errado. Tem alguma Tem coisa algo muito muito errada. errado acontecendo. Ô, Danilo, e na meditação? Eu trabalho muito, né, com aquela, você conhece a nossa definição operacional, o loop operacional da meditação, de âncora, relaxamento da lógica. Como ele participou da sua história com meditação? Em que momento você conheceu esse loop? E eu queria saber se ele te ajudou de alguma forma. E como você coloca isso hoje no ensino, se você incorporou isso ao seu ensino de yoga. Conta para mim um pouquinho da tua relação com o loop operacional. Eu diria que é uma relação de absolutamente direta, né? Eu uso esse seu loop operacional, já usava antes de te conhecer, antes Uhum. de conhecer essas definições que você tão bem faz, né? Eh, Porque é mais ou menos o que Patanjali orienta que a gente faça mesmo no processo meditativo, né? Você tem um foco para sua atenção. Aham. Eu vou arriscar aqui dizer que você chama de âncora, me corrija se eu estiver errado, É isso, é né? isso. E, e esse foco, em determinado momento, o observador se mescla com o objeto observado, Aham. né? E aí, nesse momento, a gente perde um pouco da individualidade ou da individuação, que é o que pode levar ao não pensar, uma vez que a gente acaba tendo características de algo que não é pensador, não é pensante, que é o objeto da nossa Aham. observação, Aham. né? Então ele falava isso, né? Que você se confundia com o objeto e aí você estava num determinado ponto. Quando Patanjali apresentava isso, ele apresentava, de certa forma, uma coisa que, para mim, sucede o relaxamento da lógica, né? Eu chamo de relaxamento da lógica quando você entra no estado da não linearidade, né? No espaço de não linearidade. O que Patanjali fala, para mim, é o que vem já depois disso, como uma consequência. Então, existe, né, de uma certa forma, e esse loop operacional, ele resume o que muitas tradições falavam, né? Na verdade, o que Uhum. eu fiz foi um apanhado de várias tradições. Falei, o que que aquilo tem em comum? Aquilo tudo que eu vi tem em comum. E esse loop veio nesse sentido, né? Porque existe. A questão é que ninguém explica dessa maneira, né? Mas que existe. Exato. Não, e você explica de uma maneira muito didática, muito acessível, né? Que torna, que faz com que isso seja muito palatável e que a gente consiga usar, inclusive nas nossas aulas. É isso que é muito legal, que eu sou muito grato a você por causa disso, inclusive.
E aí vem esse momento em que há essa dispersonificação, e a gente percebe que entrou nesse momento. No que a gente percebe que entrou nesse momento, apareceu o eu de novo, apareceu o Isso, raciocínio, apareceu a lógica, né? isso. Se separou do objeto, É, então percebe que percebeu, volta para tentar se fundir é. novamente, começa o loop É novamente. verdade, na hora que você diz assim, que legal, nossa, gostei. Pronto, é porque você já saiu daquele espaço ali de Exatamente. consciência, exatamente. Danilo, e a parte de. A gente fala muito em equilíbrio, autoconhecimento, que a meditação traz muito equilíbrio, autoconhecimento. A gente ouviu de você o teu caminho com a meditação. E como foi o teu caminho na sua prática meditativa, no seu caminho meditativo, em direção ao equilíbrio e autoconhecimento? Que modificações a meditação trouxe para você? Os principais benefícios que ela trouxe para você no começo e depois mais adiante em relação ao equilíbrio e autoconhecimento. Conta um pouquinho, não dos que os livros falam, no que aconteceu com o Danilo especificamente. Eu me lembro que a primeira aula de yoga que eu fiz com o professor Marcos, teve um momento de meditação no fim, né? E eu fazia aquela meditação trabalhosa, toda cheia de artefatos e artifícios e tudo mais. E aí o Marcos deu as instruções e falou: olha, agora vocês fiquem quietos por 2 minutos observando a temperatura do ar que passa pelas narinas. O ar que entra, entra um pouquinho mais frio, o ar que sai, sai na temperatura do corpo. E eu falei: puxa vida, agora é a hora, né? De eu mostrar aqui como eu sou bom na meditação, porque eu já pratico uma meditação, e isso e aquilo. Eu acho que a primeira lição que a meditação me trouxe foi a de humildade, de Aham, perceber que eu estava absolutamente equivocado, né, na minha autoavaliação, seja do meu método, seja de mim mesmo enquanto meditador, né? E que o mais simples pode não ser tão fácil trazer benefícios muito maiores do que alguma coisa muito elocubrada, né? sim. Então, Aham. foi um tapa de pelica, né? Como Uhum. se diz por aí. Fala, presta atenção, não é bem assim, abaixa a bola um pouquinho, né? Então, foi essa primeira lição que a meditação me trouxe. Aham. Depois, ainda no sentido da humildade, também foi perceber que o que eu achava que havia de fácil na meditação, né, não era facilidade, era, na verdade, um despreparo que eu tinha para perceber as sutilezas dos pensamentos que apareciam e eu achava que não apareciam, Sim, sim, sim. né? Eu Entendi. Você não, estava caindo ali num truque da mente, a gente no diz, né? truque tava caindo no truque da mente, achando que estava não pensando ou pensando pouquinho e Aham. fui gradualmente percebendo pensamentos subjacentes mais quietinhos, mais difíceis de perceber, mas que estavam ali. E com isso, à Aham. medida que eu os fui percebendo, Aham. eu fui sentindo um, um efeito talvez aí sim, no cotidiano, tendo um pouco mais de discernimento e calma em situações que eventualmente eu talvez não tivesse o mesmo preparo anterior para me defrontar, para me deparar com, Entendi. Sua né? reação a algumas situações começou a mudar, né? Sua forma de Começou a lidar, mudar. né? É que as pessoas acham que as dores, os desafios vão desaparecer, mas na verdade o que desaparece é uma reação condicionada. Você começa a ter uma postura que é uma para cada situação, começa a ver de forma mais clara as situações, né? Pelo menos comigo foi assim, levou muito mais tempo do que levou para todo mundo, para mim. Mas comigo foi assim Uhum. também. É, porque
uma das coisas que o Dr. Boli costumava falar, é uma interpretação que ele dava para o segundo sutra de Patanjali, né, Yogascitta Vritti Nirodha, que o pessoal costuma traduzir que yoga é o controle das alterações mentais, dos turbilhões mentais. O Dr. Boli traduzia como o controle dos, como é que era? Dos padrões de comportamento. Então você acaba conseguindo sair de reações estereotipadas do seu ser. Padrões cristalizados, né? Aquelas Padrões cristalizados. reações ali automáticas ali, exatamente. Você consegue perceber, né? Às vezes você até tem a reação, mas você ao mesmo tempo percebe a reação. Essa capacidade de autoobservação da meditação, ela é uma coisa para mim fantástica. Danilo, a gente falou das pessoas com mente agitada aqui, que não, você falou ali numa pergunta anterior, que não conseguem meditar. Era uma coisa que eu ia te perguntar. Mas e aquelas pessoas que começaram a meditar? Você ensinou, elas aprenderam, entenderam como é a técnica, começaram, mas falam para você, olha, não consigo continuar, não consigo. Como é que você orienta isso? O que pode estar acontecendo? Se alguém estiver nos ouvindo aqui e falar, olha, eu já aprendi, já comecei, mas eu não consigo continuar, eu estou com algumas dificuldades. O que você orienta de uma maneira geral? Cada caso é um caso, eu sei, mas de uma forma geral. Sim. Aham. Normalmente uma das coisas que eu costumo dizer para a pessoa é porque muitas vezes uma das dificuldades é sentar para meditar. A pessoa não consegue parar, não consegue se disciplinar para sentar e meditar, né? Mas consegue se disciplinar para ir dar uma caminhada, por exemplo. Consegue se disciplinar para alguma coisa um pouco mais dinâmica. Então, o que eu costumo dizer é faça alguma coisa um pouco mais dinâmica antes de sentar para meditar. Dá uma caminhada, vai dar uma volta no quarteirão, dá umas 2 voltas no quarteirão, caminha um pouquinho, olha para o céu, né? Espairece um pouco e depois você chega em casa, senta. E aí outras dicas, né? É importante que a gente tenha um lugar próprio para a meditação, um cantinho nosso. Eu chamo cantinho do silêncio. Cantinho do silêncio, que nos recebe, né? Que nos acolhe, que a gente sentando ali, a gente já está se dando mensagens subliminares de que é o nosso momento, é o momento de ficar quieto, de ficar tranquilo. E uma outra coisa que a mente também que funciona, que a mente gosta, é previsibilidade. Então, parar para meditar sempre no mesmo momento, se for possível. Então, eu só consigo meditar 3 vezes por semana. Tá bom, 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã ou às 5:30 da tarde, é o meu momento. Eu vou ter 20 minutos, meia hora que eu vou sentar e vou ficar quietinho, mas tentar fazer isso com regularidade, porque a mente começa a chegar naquele dia, naquele horário, ela já vai se preparando para aquilo. Né? Entendi. Colocar uma rotina. Entendi. Uma rotina, colocar na rotina. Eu chamo muito, e também uma outra coisa que eu falo, sabe o que é? O ritual, né? Tem aquele seu ritual, seja qual for, né? Não é ritual religioso. Meu ritual é caminhar, como você falou, ajeito o meu cantinho, medito, tem aquele horário. Ajuda demais também, né? Vincular um Sim. outro hábito que você tenha. É muito frequente isso quando começa mesmo. A gente vê isso demais, né? Geralmente, quando a pessoa não está conseguindo meditar, tem alguns problemas aí, né? Ou não aprendeu certo, ou é um problema de horário, ou é um problema de posição, ou é um problema de autoexigência demais, ou é teimosia. Em aprender do jeito certo, mas quer continuar fazendo do jeito que fazia antes. Geralmente cai nessas 5 coisas. Cai. E isso que você falou de autoexigência é muito importante, né? Porque eu vejo que as pessoas se exigem demais muitas vezes. Não, eu estou sentindo dor no joelho, mas eu tenho que transcender a dor, porque isso. Não tem nada que transcender a dor. Muda a posição da perna, descruza a perna, senta numa cadeira, esteja confortável, né?
a outra dica, né, que eu costumo dar para as pessoas é que elas não façam do momento de meditação um momento de sofrimento. Isso. Porque se for sofrimento, ninguém gosta de sofrer, Aham. né? Mesmo quem tem algum distúrbio aí psiquiátrico que faz alguma coisa, o que não gosta não vai fazer, né? Então tem que ser um momento que te dê um certo prazer, Sim, né? sim. A vibe, né? O espírito de ir para uma técnica, eu tenho no meu livrinho, eu falo como uma criança está indo para os brinquedos no parque de diversão. Vai aberto, vai tranquilo, não se exija demais. Tem gente que exige demais que o efeito aconteça rápido, essa pessoa sofre mais e acaba não acontecendo nada mesmo pela própria pressão dela mesma com ela mesma, né? É verdade. E Danilo, outra coisa é não querer, desculpa, Roberto, não, só não, mais uma coisa. fala. Não esperar que, se aconteceu alguma sensação muito maravilhosa num dia de meditação, né, não querer que isso se repita, porque daí é que não se repete mesmo. Né? Exatamente, exatamente. Aquilo ali aconteceu. E Bom, ponto. uma coisa gostosa, uma coisa ruim, um riso que veio, um choro que aconteceu. Deixa para lá, continue meditando. Correr atrás Exato. disso ou fugir disso não é mais meditar. É verdade, é verdade. Danilo, maravilhoso o papo, né? Mas vamos à sua mensagem final? Queria que você desse uma mensagem final aqui, que você quisesse que ficasse aqui para a posteridade, para quem ouvisse esse podcast, ouvisse a sua fala. Olha, eu acho que o que dá para compartilhar e deixar de mensagem com quem está nos ouvindo é que não desistam, né? Tenham persistência, apesar de simples, meditar é simples, mas é difícil, né? É um caminho que vai trazer muito autoconhecimento e o autoconhecimento nem sempre vem junto com plumas e paetês e confetes, né? Às vezes a gente toma consciência de lados obscuros da gente, mas também, como você falou, tomou consciência, deixa passar e segue adiante, volta para o caminho meditativo, porque está tudo bem, nesse momento está tudo bem. Né? Enquanto eu estou percebendo um ciclo respiratório, o ar entra, o ar sai, não aconteceu nada de ruim, esteve tudo bem e de novo no próximo vai estar tudo bem também. E a gente vai percebendo que a vida é uma grande sucessão de estar tudo bem em diversos momentos. A Aham. gente está mais bem do que mal sempre e a Isso, gente muitas vezes não percebe, né? E o meditar me fez perceber isso. Então, vale a pena. Não deixe de tentar, não deixe de investir nessa técnica que você ouvinte vai escolher aquela que lhe for mais adequada, lhe for mais favorável, mais querida, mas invista. Invista porque realmente vale muito a pena e a gente percebe modificações comportamentais absolutamente maravilhosas. E é gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Roberto. Papo gostoso. isso, Danilo. Muito Espero obrigado. que tenha sido de acordo com o que você estava esperando também. Bacana. Obrigado. Eu gostei, eu acho que todo mundo que ouvir vai gostar. Bom, eu vou conversar ainda um pouco mais com você, mas vamos dar tchau pro pessoal, porque senão o podcast fica longo demais, né? Tá Vamos. bom? Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, queridos.